terminei aqui, tá? Tava gravando, agora vamos gravar aqui. Vamos gerenciar essa operação. Ninguém sabe se vai dar boa, se vai dar ruim. Mas vamos gerenciar aqui, tá? Entrei exatamente abaixo desse preço aqui. Vou botar exatamente o preço que entrei aqui nessa operação, tá? 60. Justamente para a gente poder estar gerenciando aí, ver como é o gerenciamento dessa operação. Vou mostrar também qual foi o racional de estar entrando nessa operação aí no índice, tá? Vocês vão ver ela na tela aí, a operação de alguma forma, vou mostrar, certo? E como é que eu vou gerenciar meu stop inicial? Vai ser um stop. O ideal é no início do impulso, tá? Eu, se essa barra terminar aqui, essa barra 14 terminar com uma mínima bem cheia, aqui no fechamento, aqui na abertura dessa barra de reversão aqui, já é uma ótima alocação de stop, tá? Para poder você estar gerenciando aqui. Vamos dar uma cor mais viva, para a gente ver onde é o ponto de entrada dessa operação, tá? Então essa venda aqui é uma segunda falha, tá? Dava para entrar aqui, ó, um preço mais acima, no fechamento da 13 também foi uma boa venda, tá? Isso aí tudo já foi uma boa venda para a gente tá buscando, visto que o mercado ele tá lateral, a primeira barra ela já mostra esse tipo de falha, de lateralidade. Então você não está buscando aí rompimento no preço, você está buscando exatamente uma falha no mercado. Ele está buscando uma movimentação e também está falhando aí esses, esses tipos de rompimento, tá? Então, o preço é esse, a gente tem uma barra totalmente lateral, a gente tem aqui esse gráfico aqui de 30 minutos do índice, tá? É um gráfico que já mostra já você uma movimentação de lateral, tá? Que a gente tem uma movimentação descendente, o mercado está tentando superar a média e não consegue. E você tem que seguir exatamente esse preço. A gente tem aqui 200 340 pontos aqui de stop. Então, estou buscando exatamente isso, né? Se a gente for projetar esse tipo de movimentação, 350 pontos, a gente vai buscar exatamente aqui, próximo à mínima. O mercado está entrando aqui, a gente tem quase 1 para 1 na mínima, e a gente faz parcial exatamente nesse preço. Se caso, como o mercado é uma segunda falha, a gente, na verdade, tem uma terceira falha da primeira barra, daqui dessa segunda puxada, e dessa terceira movimentação aqui na máxima, o mercado já tem essa terceira falha. Então, gerenciar essa operação é o barra barra mesmo, tá? Você enxergar o preço que ele está te mostrando durante essa movimentação, tá? Como eu falei, eu vou fazer uma parcial exatamente na, na mínima aqui dessa barra, dessa movimentação onde foi rejeitado. O mercado pode estar seguindo um canal. Então tem o mesma amplitude de 340 pontos aqui de stop, tá? Que é no 139,220. Tenho esse mesmo alvo para poder buscar esse preço, a gente poder fazer a parcial e gerenciar essa operação aí para um swing, visto que o mercado ele tem essa amplitude aí de movimentação e a gente tem que buscar exatamente uma probabilidade no seu preço. Aqui é uma parcial, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma L1 aqui, visto que a gente tem uma lateralidade, e uma L2. Então, por isso que aqui era já uma venda bastante considerável aqui desse preço. Por quê? Porque a gente tem já esse, ó, vai pegar a minha parcial, tá?
pegou minha parcial, saí com um terço. E o que é que eu faço com esse stop? O que é que eu faço com esse stop? Esse stop eu posso trazer já para essa barra aqui. Eu não quero estar no zero aqui, o mercado pode ter uma oscilação. Trazer esse meu stop aqui com um pequeno gain, ainda dá para tirar esse outro aqui. E a gente ficar, vou deixar ela só em um destaque menos ideal, para a gente saber que aqui foi a nossa parcial que realizamos para poder garantir o swing aí desse preço, tá? Aí foi a nossa parcial. E aqui a gente tem uma L1, L2, a gente está dentro de uma lateralidade. Se o mercado falhar novamente a mínima, aí a gente vai ter uma lateralidade mais ampla. Mas eu deixei um pedaço para swing porque eu acredito que o mercado vai cair mais um pouco, tá? Vai cair mais porque a gente tem essa terceira falha aqui do preço, justamente nessa máxima aqui na média móvel. O mercado ele não consegue superar. E aqui a gente tem um sinal, porque aqui foi uma entrada, dava para ser essa entrada aqui acima, porque aqui a gente tem um sinal, exatamente, que é essa barra de sinal dentro do dentro da lateralidade, acima da média móvel, um gatilho de entrada totalmente promissor para venda. E o que eu quero enxergar aqui é exatamente agora um rompimento, tá? Essa aqui não deixa de ser uma barra de rompimento. E eu quero enxergar exatamente esse rompimento para que o preço tenha continuidade. E para ter um rompimento, que é uma característica que a gente precisa enxergar no preço para ser um rompimento bem sucedido, é exatamente uma barra com continuidade, tá? Essa barra ela precisa ser cheia. Quando a gente fala 60%, a mínima pode ser um pouco mais acima, exatamente da minha parcial. E aqui o preço ele está nessa mínima aqui, tentando superar mais uma área de preço para romper. Se caso aqui for uma barra cheia, a gente tem uma maior probabilidade do mercado estar falhando e continuar essa lateralidade. Vem buscar uma outra falha aí da lateralidade, tá? Então, eu quero ver um segmento para ter uma probabilidade desse swing aqui, mas eu já estou com o pensamento de que essa barra ela pode falhar aqui e voltar para a dar continuidade nesse range de lateralidade. Mas lembrando, aí a gente já tem 350 pontos, 340 pontos, melhor falando, da nossa operação aí garantido já, sair com 2/3 aqui por causa da lateralidade. Se caso o mercado viesse romper aqui, fazer um novo gatilho de entrada, a gente voltava com outra quantidade de lote, tá? Como eu falei para você, aqui pode ser a mínima do preço, por isso que o preço volta para cá, para dentro dessa movimentação aqui. Ó. O mercado pode ser ter a sua área de mínima como essa. Então, essa próxima barra será o quê? Será uma falha ou será uma continuidade? E aí, onde você faz a leitura desse tipo de barra, você não pode descartar exatamente a movimentação, porque você precisa enxergar o que o preço está te mostrando. Se é uma lateralidade ou se ele vai ter um rompimento bem sucedido aqui. Aqui eu não tive mais um rompimento, agora eu quero enxergar o rompimento nessa barra, seja uma barra aqui de um corpo de baixa, levemente abaixo da mínima, mas eu quero enxergar o rompimento nessa barra e acreditar que o mercado tem um swing. Se ele romper, a gente tem uma projeção aí dessa lateralidade e aí eu tenho uma movimentação bem mais baixa, tá? Então um movimento projetado aqui bem mais agudo, bem mais baixo. E se ele romper, ele vem buscar esse movimento projetado com uma velocidade maior, porque o mercado ele está no modo rompimento. E aí a gente tem esse rompimento aí dessa lateralidade buscando esse movimento projetado. Mas para isso eu quero ver esse rompimento. O mercado não tem continuidade. Chegou na mínima, travou. Pode ser que ele tenha uma correção e venha buscar exatamente aqui uma continuidade depois dessa barra, uma barra 17, barra 18. E aí é onde a gente vai enxergar. O que é que tem de diferente aqui nesse preço que eu estou analisando?
para eu entender que tem um modo rompimento, é exatamente aqui o micro gap, ou seja, a força que o preço tem durante a sua movimentação. E se ele mantém esse micro gap em aberto aqui, ó, se ele mantém esse micro gap em aberto, me diz que essa força é dominante e que o preço vai continuar mais movimentações para baixo, buscar esse tipo de movimentação mais ampla aqui, esse movimento projetado que a gente tanto almeja aqui numa mínima. A gente buscar vai ter essa mínima aqui, tá? Agora, uma das coisas que a gente está observando no preço, que devemos observar é o quê? É que o mercado ele tem um rompimento aqui desse canal, tá? Rompimento desse canal aqui amplo que a gente viu, quem não viu no Rios de ontem, tem essa mínima aqui, o mercado superou ela e agora está vindo buscar essa mínima. Se caso o mercado realmente trabalhar nesse tipo de cenário que a gente está visualizando, aí será uma mínima mais alta, o mercado pode fazer um fundo duplo aqui e depois voltar aqui fortemente para a movimentação de alta e será aqui uma reversão majoritária de tendência, tá? Caso contrário, esse preço ele pode dar continuidade nesse cenário de canal aqui, ó, e o mercado exatamente vir buscar essa projeção aqui, ou mesmo a mínima aqui, fechamento de micro gaps, a gente tem exatamente onde o preço está fazendo esse tipo de movimentação. E aí ele continue com essa renovação de mínima próximo a esse movimento projetado aqui, tá? Dando seguimento aí a essa movimentação. O problema dela é essa movimentação muito íngreme, que às vezes o preço costuma falhar, fazer uma correção aqui mais profunda e voltar. Então a gente tem essas duas possibilidades que devemos sempre enxergar no preço, jamais a gente descarta esse tipo de movimentação, tá? Segunda falha, por que uma segunda falha? Isso aqui é uma falha, tá? No período menor, não descarto que isso aqui é uma falha, tá? De rompimento, e o mercado pode estar exatamente nessa lateralidade e fazer esse tipo de contexto de mínima mais alta depois de um rompimento aqui dessa média. E foi exatamente o teste de rompimento aqui, ó. O mercado deixou esse micro gap aqui, foi testar ele para depois agora subir esse tipo de movimentação. Vamos ver essas próximas barras, o mercado ele não sobe em V, tá? Se realmente for uma lateralidade, ele faça uma movimentação mais profunda, mas porém ele tem uma segunda movimentação para baixo e é nela que eu vou cair fora, tá? A gente tem a média móvel ainda a favor dessa movimentação, tá? E temos esses micro gap. Nosso preço está aqui, ó, por isso que eu deixei exatamente o stop um pouco mais acima. O ideal é, como é uma lateralidade, se você quisesse sair ao total desse tipo de barra aqui, também sair aqui para já garantir o lucro. Eu vou ver o fechamento dessa barra aqui, nem que ela tire aqui no stop. Eu fico com esse pequeno ganho aqui, que eu já saí com 2/3. Mas eu quero ver o fechamento dessa barra, quero ver aquela segunda falha, para tentar aceitar essa lateralidade aí com mais precisão, tá? Então é você gerenciar essa operação, as parciais, principalmente dentro de um cenário como esse, é justamente para você gerenciar essa operação dessa forma, com mais tranquilidade, não tá buscando operações é, com mais vigor saindo rápido de sua operação, o mercado pode estar criando uma movimentação mais ampla e quando você enxerga o preço contra você, você já cai fora. Não, espera o mercado trabalhar, fechamento de barras é importante nesse tipo de cenário também, onde o mercado pode estar criando um modo rompimento e seguir com a sua movimentação. Então eu vou analisar isso tudo no preço quando o mercado está fazendo esse tipo de cenário, faz esse tipo de movimentação mais ampla, tá? Mas aqui eu quero enxergar exatamente uma segunda falha para que o preço
me informa que aqui a lateralidade prevaleceu e vai continuar em equilíbrio, tanto os compradores quanto os vendedores. E aí, se tiver uma segunda falha, principalmente eu vou querer essa segunda falha mais baixa, para eu buscar aqui uma H2 no fundo, a lateralidade, aí eu já penso em compra, tá? E aí a gente vai buscar esse tipo de operação, de compra já do lado oposto, da ponta contrária aí essa venda. Mas para isso eu vou enxergar no preço, vou esperar o preço fazer esse tipo de movimentação. Cenário, quando o mercado está trabalhando nesse tipo de contexto, o cenário vai prevalecer aquela mínima mais alta, tá? Desse rompimento, aqui o teste de rompimento desse cenário. Você vai prevalecer exatamente esse tipo de movimentação. Eu quero ver isso no preço, eu quero enxergar, mas eu quero também sair com mais precisão. E se realmente for um teste de rompimento e uma mínima mais alta, dentro dessa lateralidade, aí a gente vai buscar uma segunda falha, uma compra aí abaixo da média, preço mais baixo, na mínima, e aí a gente vai ter uma operação mais bem sucedida, mais uma, né? E a gente já buscou esse scalp e ter mais uma operação mais eficaz também, seguindo o ciclo do preço, tá? O ciclo do preço sempre, que a gente tem a lateralidade e a gente está operando exatamente conforme a lateralidade. Então, galera, ó, vamos enxergar aqui agora, o mercado está nessa barra 18 aqui, né? Tá tentando dar continuidade, eu quero ver exatamente esse rompimento, tá? Ainda estou na esperança dele, como também, se tiver uma segunda falha, a gente cai fora, pode até virar a mão aqui para compra, se o mercado continuar com a segunda falha e o preço aí buscar uma H2 no fundo dessa lateralidade. Mas se caso for um rompimento bem sucedido, a gente quer ver uma barra mais cheia ou até a próxima barra, uma barra com continuidade, sem falhar exatamente a mínima novamente. Tá empurrando o preço para baixo, a gente precisa enxergar exatamente um rompimento bem sucedido aí, tá? Aqui, para a gente ter como referência, eu creio que não teve esse micro gap dessa. Ainda está em aberto aqui, só esse micro gap exatamente onde a gente marcou, tá? O preço tem essa mínima que ele fez anteriormente aqui, ó, essa mínima, mas eu quero ver esse rompimento. O mercado está vindo sendo pressionado para baixo, mas o ideal seria uma pressão com um preço baixo, ele poderia dar uma recuada levemente, mas voltar aí para baixo e terminar com um preço bem efetivo, ou seja, um preço com uma barra de rompimento bem preenchida, sem sombras gigantes aí na mínima ou coisa do tipo, tá? Então a gente quer enxergar exatamente esse tipo de movimentação. No M30, se a gente enxergar aqui, o preço tá com essa lateralidade aqui, 30, tá? E ele tem exatamente saída dessa, uma segunda falha aqui, ó, dessa linha de canal, tá? E a gente tem micro gaps abaixo aqui que o preço pode vir buscar, pode confluir aí com um movimento projetado, não só dessa barra, mas como das outras, tá? E aí a gente tá buscando exatamente esse tipo de movimentação aí. Um rompimento bem sucedido será essa barra aí com continuidade, a próxima barra, se ela for no mínimo 50% aqui dessa barra, se ela terminar nessa amplitude, e irá falhar em dar continuidade aí a essa movimentação.
Então é isso o tipo de gerenciamento de operação que você vai seguir no seu preço, tá? Seguir exatamente no seu preço. Você está seguindo o preço. Você não está mais tentando adivinhar o que é que o mercado está fazendo. A gente tem a possibilidade tanto da ponta contrária como também de a favor daquela movimentação. Ah, mas o mercado pode voltar daí? Claro que ele pode. Ele pode tudo. Mas eu não vou fazer nada contra o que ele está fazendo no momento. Eu vou seguir exatamente aquela movimentação. E aqui, se eu ainda tenho um bom pedaço, eu posso sair aqui de um grande pedaço. Mas como eu estou acreditando ainda no rompimento, eu só vou simplesmente trazer meu stop aqui, ó, para cima dessa barra de reversão e seguir com, com um movimento aí de rompimento dessa lateralidade e seguir aí um movimento projetado, tá? Que é o que eu estou buscando aqui, vai dar exatamente esse movimento projetado. A gente tem exatamente esse movimento projetado. Só visualizar a quantidade de pontos que a gente tem aí para buscar esse movimento. 760 pontos, hein? Dessa mínima aqui. Da operação, a gente tem 1.200 pontos, tá? 1.200 pontos a gente tem dessa operação. Então, é buscar operação nesse tipo de sentido. Agora tá com 800 pontos, tá? Nessa operação, desde a nossa entrada aqui, ó. 800 pontos a gente está buscando exatamente daqui da entrada. 800 pontos, ó. A gente está buscando aqui agora. E agora eu estou buscando esses 1.200. Eu caio fora, se caso o mercado vir. Posso, se eu não quero ver mais o preço dentro do range da lateralidade, que é o meu caso, eu vou trazer o meu stop exatamente tanto para a abertura quanto para a máxima desse preço. Por quê? Porque está dentro do range e eu não quero ver mais o preço de volta. Se é um rompimento com sequência de barra, se essa barra retorna lá, ele está falhando a lateralidade. E eu não quero ver mais esse tipo de preço nessa área de zona de range de lateralidade. Então eu deixo ele lá com 300 pontos, tá? Daqui para cá, 300 pontos. Eu quero ver continuidade. Toda vez que a barra termina cheia aqui, ela está me dizendo que é um novo tipo de rompimento, tá? Então, se ela termina nessa amplitude de barra cheia, igual onde está marcado aqui, é um tipo de continuidade e rompimento. Lembrando que a gente tem essa mínima aqui do preço, eu não posso descartar essa mínima, tá? Por isso que eu estou dizendo que é um tipo de rompimento também de alguma coisa, tanto da mínima quanto dessa mínima anterior. E eu quero ver exatamente esse tipo de preço nessa área aqui. Eu não quero ver nada contra, porque o mercado pode voltar assim. Eu quero ver barras cheia, barra de tendência, barra de rompimento. E a gente tem exatamente esse tipo de movimentação. A gerenciamento desde a da entrada lá, ó, quem estava observando, tá? E aqui é o movimento projetado, é a realização de lucro aqui, de total dessa operação, tá? Que a gente tem. Realização total. Então, gerenciamento de operação de barra a barra, vocês entenderem como é que funciona aí uma operação de price action, tá? Como é que analisamos esse tipo de movimentação seguindo. Se o mercado, volta a falar, se o mercado realmente fosse uma movimentação aqui contra, se esse rompimento aqui falhasse e o preço fosse contra, aqui a gente estava buscando exatamente uma H2 no fundo da lateralidade e a gente estava esperando exatamente isso, do jeito que o preço estava informando, tá? Quero ver exatamente esse tipo de rompimento aí para buscar esse movimento projetado. Uma linda barra, né? Um preço bastante lindo aí, ó.
O mercado agora está batendo exatamente 1.000 pontos aí da nossa entrada. Quase aqui, mas aqui próxima à sua mínima. Estava batendo 1.000 pontos. E aí, se você quiser sair e realizar um pouco de um pedaço também dessa movimentação, visto que já é uma amplitude totalmente gigante, então você pode fazer esse tipo de parcial e deixar só um pequeno pedaço para gerenciar o restante, tá? Se essa barra termina aqui, ó, exatamente aí, ó, 1.000 pontos, eu vou realizar mais um pedaço aqui, tá? Ou no total aqui com 1.000 pontos já é uma boa margem, realizei mais um pedaço. O que é que eu vou pegar? Esse meu stop, como é uma barra forte de rompimento, deixar acima dela para gerenciar aí até esse alvo aí, eu não quero ver nada mais. Aqui eu posso garantir, como é um rompimento bem sucedido, uma amplitude muito alta, eu não quero ver nada a preço de volta. Já dá o que? Já dá uma margem de preço aí de 650 pontos e garantido aí no seu stop. Beleza, galera? Então, operação maravilhosa, né? Bem promissora, bem garantida, bem gerenciada. Então, é você seguir exatamente o que o preço está informando, tá? E não fazer do lado oposto, visto que o mercado, você tem que pensar nas duas possibilidades, tá? Nas duas possibilidades, eu estava ajustando o preço, porque ele estava essa linha de realização, exatamente conforme o movimento projetado, que é os 1.200 pontos, tá? E você não deve estar buscando operações contra a probabilidade do preço, você não deve estar buscando movimentos contra e nem fazendo o que o mercado ele não te mostra, o preço não te mostra. Então, as barras, como a gente vinha gerenciando aqui a operação desde da entrada, o preço ele precisa te mostrar exatamente o que ele está fazendo. E você não deve estar enchendo o preço de informação e achar que vai obter toda essa informação aqui de que o mercado agora vai romper. Você está esperando, olhando, tirando a visão do preço e visualizando algum tipo de indicador, coisa do tipo, achando que o mercado vai te mostrar o ponto ideal aqui de você realizar algum tipo de operação, o que ele vai antecipar esse movimento aqui de queda. Não, o preço ele vai te mostrar. A gente estava pensando no lado oposto, por mais que o mercado aqui, ó, ele fez esse tipo de correção aqui, essa barra de reversão, muitos poderiam acreditar que o mercado agora ia reverter, simplesmente porque foi acima de barras. O mercado faz um lado oposto, e como ele tinha uma terceira falha aqui na mínima, na máxima, era comum que o mercado faça uma amplitude maior dessa movimentação, e era isso exatamente que eu estava seguindo o preço. Estava fazendo o que o mercado tinha me mostrado. A minha entrada foi aqui, vamos botar até aqui a nomenclatura, né? Galera, só o complemento para a gente mostrar a realização total dessa operação. O mercado foi lá exatamente no movimento projetado, daquela lateralidade. Fui olhar, tinha dado pausa, mas está valendo. Você que pegou esse gerenciamento de operação, se você gosta, deixa o like, começa a seguir e ativa a notificação para quando tiver um vídeo novo você ser notificado e ver exatamente esse tipo de operação, esse gerenciamento, para você aprimorar a sua visão com preço, que não precisa encher o gráfico de informação para você realmente fazer esse tipo de leitura. Incentiva o nosso trabalho, que é bom, que a gente mostra esse tipo de gerenciamento de operação e você aprende junto com a gente, estuda junto com a gente.